Agora, enfim, chegamos ao momento mais esperado dessa manhã, não é mesmo? Agora chegamos à apresentação do Observa, o Observatório do Marco Legal da Primeira Infância. Para isso, eu convido as minhas amigas Diana Barbosa e Thaís Gabichevski para a apresentação. Elas foram responsáveis pela coordenação técnica, juntamente com o Vit Vivarta e tantas outras pessoas, para o desenvolvimento dessa ferramenta idealizada por muitas cabeças, sonhadas e desejadas por muitas pessoas, como já dito aqui. A palavra está com vocês. Muito obrigada, Poti. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Thaís Gabrichevski, sou uma das coordenadoras deste projeto. Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Diana Barbosa e eu tive o prazer de dividir a coordenação desse projeto com a minha colega Thaís. Antes de começar a navegação no Observa, eu queria fazer um agradecimento nominal aos integrantes do comitê, né? As falas que nos antecederam trouxeram a importância da participação desse comitê, então acho que é interessante mencionar aqui o nome de todas as pessoas que participaram conosco. Janine Ginani, Silvânia Andrade, a nossa querida Maria Tereza, que falou um pouquinho antes da gente, William Ives, Eduardo Marino e acho que é isso, e Luanda Botelho, do IBGE. Thaís, se esqueci alguém, pode me socorrer nesse momento. A gente trabalha em dupla e vamos juntas. Bom, acho que é isso. Bom, vamos lá. Nós estamos muito felizes em compartilhar com vocês esse produto que foi pensado, que foi desenvolvido com muito carinho, né? A Miriam Praguita começou a falar dela, mencionando os três eixos do Observa, de indicadores de planos pela primeira infância, e a biblioteca. Então, quem nos guiará nessa primeira parte da apresentação do Observa será a Marina. Bom, essa é a Marina. A Marina é uma menina de 4 anos, que nasceu no dia 8 de março de 2016, dia da aprovação do Marco Legal da Primeira Infância. Com a aprovação do marco, foram estabelecidos princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas direcionadas à primeira infância, considerando aí as especificidades e as relevâncias dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil. A Marina, ela mora em Timbiras, no Maranhão, uma cidade com 29 mil habitantes, onde, assim como em outros municípios brasileiros, houve avanço na garantia do direito das crianças, mas a superação das desigualdades ainda é um desafio a ser enfrentado. Visando contribuir para a redução dessas desigualdades, o Observa oferece insumos para incidência sobre os processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, de forma a assegurar prioridade a essa agenda em âmbito local e nacional. Essas desigualdades se expressam de diversas formas e fazem com que algumas crianças vivenciem uma maior situação de vulnerabilidade do que outras. No estado onde Marina mora, por exemplo, 76% das crianças de 0 a 5 anos estão em situação de pobreza, porcentagem que é de 67% entre as crianças brancas e de 79% entre as crianças negras. E entre elas está Marina. Se a gente olhar um pouquinho mais de perto para o município de Marina, Timbiras, 5% das crianças de até 1 ano de idade não possuem registro civil de nascimento, uma documentação fundamental para a cidadania. O pleno exercício da cidadania, ele depende também do acesso a políticas públicas, como a gente sabe, como acesso à educação, por exemplo. A educação básica, ela se inicia na pré-escola e deve ser universalizada para todas as crianças a partir dos 4 anos de idade. A Marina e outras 1.186 crianças da sua cidade já frequentam a pré-escola. No Brasil, são 93% das crianças de 4 a 5 anos inseridas no sistema de ensino, uma situação que teve uma pequena melhora desde 2016. Na área da saúde, Timbiras tem uma cobertura estimada da atenção primária de 60%, um percentual que teve uma queda, né, uma leve queda desde 2016. Né? No gráfico que está representado aqui, Timbiras aparece nessa coluna em cor verde. A gente consegue perceber também uma diferença entre as médias estadual, regional
e nacional em relação a Timbiras. A atenção primária é o nível de atendimento fundamental para o desenvolvimento saudável da criança na primeira infância, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Bom, esses e vários outros dados sobre o município da Marina e dos outros 5.570 municípios brasileiros, como bem mencionou a Praguita na fala dela, brasileiros podem ser visualizados online e por meio de um relatório personalizado disponível para download em PDF no Observa. Essa é uma funcionalidade da plataforma que permite traçar o diagnóstico da primeira infância nas áreas de assistência social, educação e saúde, que são os 3 eixos temáticos do eixo de indicadores. Os dados que acabamos de mencionar foram expostos pelo professor de Marina, que trouxe um importante desafio para a sua turma: participar da elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância de Timbiras. Os planos são importantes instrumentos que trazem diretrizes e metas para as políticas públicas de primeira infância de um território. No caso da turma de Marina, cada aluno e aluno deveria desenhar aquilo que mais gosta na sua cidade e aquilo que achava que deveria melhorar. Os desenhos foram encaminhados para o Comitê Intersetorial de Elaboração do Plano. A participação da turma de Marina no processo de elaboração do plano se alinha à recomendação do Marco Legal da Primeira Infância, de participação das crianças na definição de ações que lhe digam respeito, em conformidade com suas características etárias e de desenvolvimento. O plano de Timbiras ainda não está disponível para download no Observa, já que ele não foi identificado na busca ativa para a localização dos planos pela primeira infância do Brasil. Os planos localizados, eles estão disponíveis para download na plataforma, como é o caso do Plano pela Primeira Infância do Maranhão, um dos poucos estados que já avançaram nesse sentido. A relação de todas as unidades da federação com planos identificados também está disponível para download. Outro material disponível no Observa e que pode apoiar a elaboração dos planos municipais é a pesquisa de análise de conteúdo de 100 planos municipais pela primeira infância. Essa análise permitiu identificar características gerais, tendências e especificidades no processo de elaboração dos planos municipais pela primeira infância, tendo sempre como referência as diretrizes estabelecidas no Marco Legal da Primeira Infância e também no Plano Nacional. Essa pesquisa, ela trouxe o olhar para aspectos importantes na elaboração desses planos, como a presença de ações relacionadas a registro civil, que está presente em 58% dos planos. O acesso ao registro civil de nascimento no Brasil, ele está quase universalizado, mas existem discrepâncias regionais importantes e que a gente ainda precisa destacar. Essa é uma ação importante, por exemplo, no município de Timbiras, que é a cidade da Marina, onde a gente já viu anteriormente que existem 5% das crianças de até 1 ano sem esse documento. Outro dado relevante, também presente nessa análise, é a participação das crianças de 0 a 6 anos na elaboração dos planos. Em apenas 20% deles, dos documentos analisados, houve um processo de participação e de escuta dessas crianças entre 0 e 6 anos. O Observa, no eixo dos planos municipais pela primeira infância, é uma ferramenta que vai permitir o acesso aos planos, né, tanto aos planos municipais como aos planos estaduais pela primeira infância. Os planos não identificados por meio de um extenso processo de busca ativa que foi realizado pela nossa equipe de pesquisa, podem ser enviados, podem ser submetidos ao Observa. Se a gente pensar, por exemplo, no plano de Timbiras, que começou a ser elaborado agora com a participação da Marina, assim que ele for finalizado, ele poderá ser submetido e assim integrar esse repositório. Outra funcionalidade disponível às gestoras, gestores e demais atores da sociedade civil envolvidos na produção de políticas públicas pela primeira infância é uma biblioteca com aproximadamente 500 obras para consultas e download. Os materiais desse eixo foram indexados a partir de palavras-chave que permitem a busca por tema, título, autor e organização. E quanto à Marina? Bom, ela ainda tem 4 anos. Não sabemos exatamente o que acontecerá com ela no futuro. O que a gente espera é que ela, assim como todas as crianças brasileiras, tenha seus direitos assegurados desde a primeira infância
e que seu desenvolvimento seguro e saudável lhe permita ser uma pesquisadora, uma professora, uma advogada, uma engenheira, como todas as mulheres inspiradoras que compartilharam esse evento conosco. Essa foi a história de Marina. Bom, e agora nós gostaríamos de convidar a todas e a todos para, enfim, navegar pelo ambiente do Observa e explorar os dados e as informações que estão disponíveis. Para isso, então, eu vou pedir o auxílio da nossa equipe técnica para que eu possa compartilhar a minha tela. Isso. Um minutinho. Bom, vocês conseguem ver a minha tela já? Conseguimos. Obrigada, Thaís. Bom, esse é o ambiente do Observa. Essa é a página inicial dessa plataforma que convida vocês a navegarem. Nessa página, a gente consegue acessar os 3 eixos que foram pensados para a disponibilização dos dados. O eixo de indicadores, o eixo de planos pela primeira infância e uma biblioteca. Um pouquinho abaixo, a gente tem um painel dinâmico que é alimentado pelos indicadores do eixo 1. Esse painel, ele alterna dados nas 3 áreas de assistência social, educação e saúde, e alterna também os municípios aqui presentes. É um convite a explorar esses dados que estão disponíveis de forma muito mais detalhada, inclusive com as desagregações que foram tão mencionadas aqui no eixo de indicadores. Um pouquinho mais abaixo, nós temos uma faixa de notícias para que a gente possa apresentar algumas ações de destaque no campo da primeira infância, e logo depois os e as realizadoras desse projeto, né? E os nossos apoiadores. Então, vamos entrar aqui para explorar o eixo dos indicadores, que é o eixo 1. Bom, esse é o eixo 1, eixo de indicadores pela primeira infância. Vou esperar um minutinho para a minha página terminar aqui de carregar, para que eu consiga fazer a busca nessa... A gente tem uma caixa inicial, né, um box de busca, onde a gente consegue fazer buscas para todos os níveis da federação. Eu posso fazer buscas para o Brasil, eu posso fazer buscas para as regiões, eu posso fazer buscas para os estados e para os municípios. Bom, a minha internet não está colaborando comigo nesse momento para que eu consiga digitar aqui nessa caixinha. Vamos ver aqui. Deixa eu voltar na página. Deixa eu recarregar aqui. E aqui sim, funcionando. Vamos lá. Eu tinha mencionado que a gente consegue fazer busca aqui, nesse campo, para todos os níveis da federação. A gente pode pesquisar pelo Brasil, a gente pode pesquisar para as regiões, né? Aqui tem um exemplo do Nordeste. Nós falamos bastante do estado do Maranhão, onde fica o município de Timbiras, que é o município da Marina. A gente pode, clicando aqui, escolher o nível da federação em que a gente deseja navegar. Como a gente já navegou um pouco pela história da Marina no município de Timbiras, vamos agora ver um pouquinho dos dados da capital do estado do Maranhão. Então, digitando aqui, eu vou escolher um dos eixos, assistência social, e ele vai me retornar com os resultados aqui do município de São Luís e os indicadores do eixo de assistência social que estão aqui apresentados. O resultado que aparece aqui em cada indicador é relativo ao ano mais recente. A gente pode abrir esses indicadores clicando no nome ou nessa setinha ao lado e, enfim, a gente consegue acessar mais informações sobre cada um deles, né? Nós temos o resultado geral, que é a média do estado, do município, nesse caso, o conceito desse indicador, o ODS relacionado, a fonte e o ano mais recente desse indicador. Nós falamos muito aqui sobre as desagregações e a importância de olhar para além dessas médias, né? O que os dados desagregados conseguem nos revelar. E o que significa olhar para os dados desagregados? É conseguir identificar as diferentes, as múltiplas infâncias que estão presentes no nosso contexto. Se a gente tem 59% das crianças no município de São Luís em situação domiciliar de pobreza, se a gente olha para a desagregação por cor ou raça, a gente percebe que são 40% das crianças brancas em situação domiciliar de pobreza e 65% das crianças negras em situação domiciliar de pobreza. Então, acho que esse dado revela muito bem para a gente o que significa olhar para as desigualdades além dessas metas. Vou destacar aqui também um segundo indicador relacionado à proporção de crianças de 0 a 5 anos com deficiência beneficiárias do BPC inseridas no programa Criança Feliz.
e vou chamar a atenção desse indicador para destacar o processo de construção desses indicadores na plataforma, né? Nós tivemos o trabalho, o desejo de apresentar alguns dados que ainda não estão disponíveis em outras plataformas, em outras bases de dados de acesso público. É o caso desse indicador aqui, por exemplo, que coloca um olhar sobre as crianças com deficiência, nesse caso as crianças beneficiárias do BPC, e nos permite ver quanto por cento delas estão inseridas no programa Criança Feliz. Lembrando que as crianças com deficiência no BPC são público-alvo desse programa. Eu mencionei aqui o ODS relacionado aos indicadores, que aparece nessa tela também. Além de identificar o ODS relacionado, nós tivemos o trabalho de identificar quais são as metas relacionadas a cada um desses indicadores, e essas informações vão poder ser acessadas aqui num documento que descreve toda a metodologia de elaboração desses indicadores e da plataforma como um todo, e traz também uma ficha de metadados para todos os 44 indicadores disponíveis nessa plataforma. Outro destaque, acho que é importante mencionar, que todos esses dados estão disponíveis para download, né? Se a gente abre um dos indicadores, temos aqui a possibilidade de baixar o dado do próprio indicador, a gente pode fechar, e aqui embaixo a gente pode baixar todos os dados de todos os indicadores disponibilizados na plataforma. Aqui um pouquinho mais acima, a gente consegue navegar nos temas dos indicadores, os indicadores de educação e os indicadores de saúde. Um pouquinho mais abaixo, nós temos ferramentas, funcionalidades que são super importantes para que a gente consiga olhar com ainda mais detalhe os resultados dos municípios, dos estados, das regiões, enfim, para o Brasil todo. Passando pela história da Marina, nós destacamos várias dessas funcionalidades. Uma delas é a série histórica, a gente tem uma série histórica começando em 2016 e vai até o ano mais recente de cada indicador. E aqui nós estamos na proporção de cobertura vacinal, eu posso alterar e voltar para assistência social, que é onde nós estávamos, crianças em situação domiciliar de pobreza. E um pouquinho mais abaixo a gente consegue visualizar também a série histórica, como a gente avançou desde 2016 no que se refere ao acesso à renda para essas múltiplas infâncias. Eu posso acessar a cor ou raça, por exemplo, e identificar como é que foi o acesso para crianças negras e para crianças brancas, inclusive habilitando e desabilitando essas funcionalidades aqui, tá bom? Outra funcionalidade é a comparação. Aqui a gente consegue comparar os dados do município selecionado com os dados da região, com os dados do estado, com dados da região e com dados do Brasil. Com o recurso aqui de passando o mouse, a gente consegue visualizar os resultados em percentuais. Aqui também a gente consegue observar as comparações de cada uma das desagregações e aí escolhendo o ano mais recente para que a gente possa navegar. Por fim, temos o relatório personalizado, que é esse documento em PDF que estará disponível já está disponível para todos os 5.570 municípios. Basta clicar aqui, eu não vou fazer isso agora, para a gente não precisar mudar de tela, mas ele está disponível para todos os 5.570 municípios e, na verdade, ele pode ser acessado para o estado, também para a região e para o Brasil, dependendo da escolha aqui na ferramenta de busca. Você quer seguir, Thaís? Vamos, você vai me guiando e eu vou ter o prazer de apresentar o eixo dos planos pela primeira infância. Como a gente já falou, o eixo de planos pela primeira infância, ele tem 3 grandes funcionalidades. Uma é ser o repositório de planos pela primeira infância, então temos uma barra de busca semelhante ao que a gente tem no eixo dos indicadores, onde a gente pode pesquisar para um município, o estado ou para o Distrito Federal. Por exemplo, a gente pode pesquisar Arapiraca, como Diana fez. Ao clicar em Arapiraca, a gente tem a funcionalidade de download do plano de Arapiraca, que já foi elaborado. Além da busca por planos, descendo mais um pouco, a gente pode acessar a lista de planos pela primeira infância disponíveis para download. Assim a gente consegue ter esse retrato, que será alimentado a cada vez que nós recebemos um plano, que um outro plano for elaborado e passe a integrar a plataforma. Uma outra funcionalidade muito importante é o resultado da análise de pesquisa com análise de conteúdo de 100 planos municipais pela primeira infância.
Essa análise, como a gente já disse na nossa apresentação, ela foi baseada em diretrizes estabelecidas no Marco Legal da Primeira Infância, que é o nosso eixo, né, a nossa vela que nos leva em todo o observatório, e no próprio Plano Nacional pela Primeira Infância. Então, ao clicar, vocês já conseguem baixar a análise completa. É um documento robusto, com diversas informações sobre os planos analisados, e inclusive também com um questionário de análise de conteúdo disponível para visualização. Um pouco mais abaixo, descendo a tela, a gente tem a funcionalidade de envio do plano pela primeira infância. Então, caso um gestor, uma gestora, um ator da sociedade civil que participou da elaboração de um plano de um município, que não foi identificado na busca ativa, porque a busca ativa ela foi um início desse projeto de divulgação dos planos, pode enviar para o Observa o plano, que a gente sobe no site para visualização. Então, é um pequeno formulário com nome, e-mail, a localidade do plano e um anexo para anexar o plano para upload e apertar o botão de enviar, que chega no e-mail do Observa. Então, essa é a nossa aba de planos municipais. Nós falamos aqui também da biblioteca, que é a terceira aba do Observa, e como a gente colocou nas nossas apresentações, a gente viu que era importante fornecer em um único local informações, repositórios, materiais de referência sobre a primeira infância para o usuário ou usuária que estão navegando na plataforma. A biblioteca ela tem também uma barra de busca, nesse caso a gente pode pesquisar por título, por autor ou temática. Uma temática que a gente falou na nossa exposição foi a temática de registro civil. Ao digitar e pesquisar, nós temos os materiais do Observa, que tem a palavra-chave de registro civil no seu conteúdo. Então, o usuário pode navegar sobre temáticas que estão no marco legal, que estão no plano nacional. Como também já falamos, a biblioteca ela vai ser alimentada constantemente com novos documentos de referências. Todas e todos vocês que têm documentos que desejam que integrem o Observa, podem enviar para a rede, podem enviar para o Observa, que essa vai ser uma alimentação constante. Acho que conseguimos apresentar o Observa, estão todos convidadas e convidados agora a navegar, explorar e utilizar essa ferramenta. Bom, eu queria agradecer novamente a participação de todas e todos aqui nessa navegação, e o que a gente espera é que essa ferramenta possa fazer a diferença na realidade dessas crianças, fazendo uma referência à fala da professora Gina, tão poderosa e tão tocante. O que a gente espera é não precisar falar de crianças invisibilizadas em algum momento, que a Marina, que foi a nossa personagem aqui, não seja uma criança invisibilizada e que nenhuma outra criança na primeira infância seja invisibilizada também. Então, estão todos e todas convidados a navegar pelo Observa. Já interrompo aqui o meu compartilhamento de tela e vou chamar a nossa mediadora, Ana Potiara, para dar seguimento. Poti. Muito obrigada, Diana e Thaís. Foi uma surpresa ter a história da Marina. E eu acho que é isso que nós desejamos, né? Que a história da Marina, que o Observa seja um instrumento muito importante na vida da Marina, que é uma personagem, mas na vida real, que transforme vidas de Anas, Dianas, Marias, Miriams, Eduardos, Williams, Tiagos, que estão aqui, que são crianças que estão são todas as infâncias, em todos os pontos do Brasil. E é para isso mesmo, eu quero inclusive falar para vocês, gente, que todas essas funcionalidades apresentadas por Thaís e por Diana foram pensadas com muito carinho, depois de muitos debates, de muitas discussões, e foram executadas com muita dedicação e profissionalismo. Foi muito importante para todos nós que participamos dessa produção do Observa, todo esse processo. Nos dedicamos muito e foi muito bacana. Estou muito, muito, assim como eu tenho certeza que toda a equipe está muito feliz pelo lançamento dessa plataforma hoje. Muitíssimo obrigada, Thaís e Diana, mais uma vez.